Obrigada, Vanessa. Bom dia novamente, né? Falei com vocês agorinha. Meninas, que privilégio, né? Que convite, uma honra esse convite para estar aqui com vocês. Há 2 anos atrás, de 2020, era para estar aqui, né, ministrando um workshop naquela de sofrimento, mas fomos pegos de surpresa aí pela pandemia, né? E não aconteceu, mas chegou, estou aqui hoje, né? Um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade assim imensa, né? Sempre que a gente abre a boca para falar que estamos falando em nome do Senhor, tem que ser com temor e tremor, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim, e como diz o Salmo 19:14, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse é o meu desejo nessa manhã. Né? Então, o tema que nós vamos falar, eu já adiantei ele um pouquinho, mas antes de nós entrarmos no nosso tema, eu queria apresentar minha família para vocês. Né? Ali está o meu marido, Eduardo, né? Eu ali, meu filho Daniel, mais velho, está com 15 anos, e o Dudu, o caçula, também Eduardo, que está com 12 anos. Né? Então, a família do meu marido tem muita história com a Palavra da Vida. Né? Todas as irmãs se converteram no Palavra da Vida de Recife, ele também, eu fiz Projeto Marcos lá e ele também, a gente se conheceu lá. Então, somos muito gratos a Deus por esse ministério que tanto nos abençoa. Além disso, quando eu era adolescente, acampava lá em Atibaia. Né? Hoje, meu marido é professor lá no PV de Belém, ele fez o mestrado lá em Atibaia. Então, e a gente está sempre aqui nos carnavais. Né? E é uma bênção. Então, eu amo esse ministério, é um privilégio mesmo estar aqui com vocês nessa manhã. Ali é a igreja onde meu marido é pastor, estamos nessa igreja há 11 anos, fica na Asa Norte, lá em Brasília, na Igreja Cristã Evangélica de Brasília, na 309/310. Né? Então, é isso, tá bom? Depois, se alguém quiser saber um pouquinho mais de mim, me procura aí no privado que a gente conversa, porque eu falo muito e costumo falar rápido. Então, meu desafio hoje aqui é falar devagar, de forma que vocês me entendam, né? E ficar no tempo aí para poder passar o que é importante. Então, é isso. Então, eu quero começar com uma pergunta. Como você gostaria de ser lembrada? Né? Qual legado você gostaria de deixar? Será que você gostaria de ser lembrada como aquela assim que tinha a barriga tanquinho? Aquela que era sarada, malhada, né? Ou como aquela que era uma mulher de oração, que intercedia pelos seus? Né? Você gostaria de ser lembrado por aquela que tinha uma pele maravilhosa, perfeita, sem mancha, sem ruga? Né? Ou como aquela que tinha sempre um conselho sábio para poder dar? Né? Ou você gostaria de ser lembrado como aquela que gastava rios de dinheiro com roupas, com os procedimentos estéticos, né? Ou como aquela que era generosa, abençoava missões, abençoava as pessoas que estavam à sua volta, né? Como você gostaria de ser lembrada? E como aquela que era hospitaleira, né? Ou como aquela que só pensava em si? Então, assim, são perguntas, a lista aqui seria infinita, né? A gente poderia ficar fazendo aqui muitos contrastes, mas eu queria que você se imaginasse, daqui uns 70, 80 anos, assim, né? Os seus filhos, imaginar, lógico, você não vai estar aqui, algumas, né? Algumas estarão, mas algumas de nós não estaremos mais, estaremos na glória, onde é infinitamente melhor. Mas, assim, como você gostaria que os seus netos contassem para os filhos dele, como que era a vovó? Como era a vovó Aline, né? Ah, a vovó Aline era impecável, lindíssima, super vaidosa, maravilhosa. Ou ela era uma mulher piedosa, uma mulher que brilhava a luz de Cristo. Né? Então, isso é o que eu quero que a gente comece aí pensando. Então, assim, primeiramente eu gostaria de dizer, como eu já disse, que não vou ficar aqui falando que look pode usar, que look não pode usar, né, que procedimento eu devo fazer, que procedimento não é muito aconselhável para uma mulher cristã, porque na Bíblia nós não temos uma lista de se eu posso fazer botox, né, se eu posso fazer cirurgia plástica, se eu posso fazer unha, né, luzes, cortar cabelo. Então, assim, não tem isso na Bíblia, com todas as letras dizendo ali, isso pode, isso não pode. Então, é muito mais uma questão de princípios que nós vamos procurar aqui na palavra de Deus. Seria muito mais fácil, não seria? Se tivesse um versículo falando assim: não useis biquíni na praia e na piscina, usem apenas maiô com short, como a gente tem que usar aqui no PV, o maiô, né, bem comportado. Não tem isso, né? Ou se tivesse assim: a mulher cristã não deve sair sem sutiã, mostrando o biquinho do peito, né? Não tem isso, gente, mas seria mais fácil, mas não tem. As saias devem ser longas, as bermudas no joelho. Às vezes nós vemos muitas regras, né? Eu que fui aluna do Palavra da Vida, sei que lá nós tínhamos umas regrinhas para as alunas que são necessárias, às vezes, em ambientes que nós estamos com muitas pessoas, e nem todas elas têm, às vezes, assim, um bom senso mesmo, acho que essa é a palavra. Né? Então, a gente tem que colocar umas regrinhas, mas mesmo essas regras,
elas muitas vezes são um pouco subjetivas, porque se você fala assim, tem algumas igrejas, por exemplo, que só pode cantar de saia. Mas a gente sabe que tem saias que são muito mais indecentes do que calças, né? Então, até as regras são um pouquinho assim subjetivas. Bom, na Bíblia nós temos aí diversos princípios, né? Será que piedade, mulher piedosa, seria sim uma mulher de burca, daquele jeito ali, né? Toda coberta, cobrindo o rosto, cobrindo todo o corpo, né? Ou seria uma mulher assim, ó, com cabelo bagunçado, sem maquiagem, tal, né? Nada de sensualidade ali nas suas feições. Será que isso é uma mulher piedosa? Essa é a beleza que o Senhor quer de nós? Será que é isso? Será que o Senhor quer, né, que nós sejamos assim, feias mesmo? Aquela mulher assim, parecendo uma bruxa ali, que todo mundo olha e pensa assim, aquela ali não tem nenhuma vaidade. É isso que o Senhor espera de nós? Né? Vamos ver que não. Porque o que acontece? Ser totalmente desprovida de vaidade e largada, né, isso não é o que parece que a Bíblia fala que a mulher virtuosa, a mulher piedosa deveria ser. Né? Nós vamos ver alguns textos aqui, vamos aprender um pouquinho também com a mulher de Provérbios 31, que aquela mulher não era assim. Né? Não era uma mulher largada, feia, aquela que todo mundo passa e fala, nossa, que pessoa desengonçada, né? Que roupa nada a ver. Então, assim, nós estamos falando aqui de ser largada, tá, gente? Não estou falando de estereótipo aqui, de que se é bonita ser mais gordinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de se cuidar mesmo. E também, quando você se cuida, nem sempre é sinal de futilidade. Então, o que nós vamos buscar aqui? Um pouquinho de equilíbrio, né, entre a gente ser apresentável, a gente não estar num lugar onde a gente chama atenção porque está muito feia, nem porque a gente chama atenção porque somos o centro das atenções. Tem uma amiga de infância que a irmã dela falava assim, quando eu entro num lugar, eu não entro e saio sem ser percebida. Então, isso é o que nós vemos, que é o pensamento de muitas mulheres, né? Que ela tem que entrar e todo mundo tem que olhar assim, reparar, perceber, e ela quer entrar para chamar atenção. Será que é isso que se espera de uma mulher cristã? Né? Então, antes de nós começarmos, eu queria pensar um pouquinho sobre um termo chamado corandeu. Quem aqui já ouviu esse termo? Corandeu. Não é um termo muito conhecido, né? Hoje em dia anda se falando um pouquinho sobre ele, né? Mas assim, é um termo. Nós tivemos um encontro de mulheres agora em março na nossa igreja, onde a irmã Silvia Santana, ela é esposa do Silvano, eles têm um Instagram muito legal, eles falam sobre finanças, né? Acho que é silvano.nit o Instagram deles. Se quiserem, eu falei para ela que ela tem que mudar, porque ela fala tanto quanto ele lá e só tem o nome dele no Instagram, né? Eles falam sobre finanças e apesar de não ser um assunto muito comum de se falar, como a nossa irmã aqui, Luciana, que vai falar sobre esse assunto, falou, não é um assunto muito comum, né? Foi o assunto que nós trabalhamos na nossa encontro de mulheres em março. E ela trouxe uma visão tão legal que eu falei para ela, me passa aquela parte do seu estudo que eu quero aplicar lá, né, no outro tema, porque tem a ver com tudo na vida e vocês vão ver. Então, assim, esse é um termo que surgiu lá no contexto da reforma, né, há muitos anos atrás, e é um termo que significa viver a vida diante de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, nós temos a tendência de separar as coisas, né, de pensar que nós temos uma vida espiritual e uma vida secular. Então, a roupa que eu vou domingo para a igreja, às vezes eu até me preocupo, né? O jeito que eu vou domingo, eu vou arrumadinha, faço uma escova no cabelo, me arrumo, mas às vezes o que eu faço nos demais dias da semana, não, eu não me preocupo tanto assim com isso, porque eu acho que isso não é espiritual. Temos essa tendência, né, às vezes, de dar o nosso melhor no domingo, de sermos gentis, de observarmos as palavras que falamos na igreja, mas aí, durante a semana, eu não cuido muito disso. Né? Eu simplesmente acho que não tenho que cuidar do que eu visto, do que eu penso, nas palavras que eu uso. Eu me entrego, às vezes, à murmuração, à procrastinação, à sensualidade, né? A preguiça, né? Algumas coisas aí que a gente, de segunda a sexta, acha que tudo bem, que não tem problema. E a vida vai passando e eu vivo uma vida de máscaras, né? Como tem no nosso slide aí agora. Uma vida de alguém que pega a roupa de crente, veste, né, para alguns momentos, e aquela que tira a roupa de crente vai viver a vida de segunda a sexta, né, como se houvesse essa dicotomia. Mas você pode pensar assim, não, Aline, eu não sou assim não, eu sou a mesma pessoa, né, na igreja, não finjo, não sou falsa, eu sou a mesma pessoa. Mas eu faço devocional todos os dias, todo dia eu sento, leio a Bíblia, faço devocional, eu não esqueço que Deus existe durante a semana, não sou crente domingueira, não. Né, mas ainda assim, às vezes, a gente pensa que existem algumas áreas da nossa vida que o Senhor não se interessa por elas. E isso não é verdade. Né? Não existe nenhuma área da nossa vida que a gente não precise parar e analisar se aquilo que eu estou fazendo vai trazer glória ou não para o nosso Senhor. Tá, mas e o tal do corandel? O que é mesmo, Aline? Tá, essa é a definição aí que eu peguei lá
com a Silvia, né? Corandel é... Não apareceu? Espera aí. Aí, apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Corandel é a vida diante de Deus. Não há separação entre o espiritual e o secular. Todas as áreas da nossa vida são vividas diante de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Não há nenhuma área, por mais ordinária que pareça, pela qual Ele não esteja interessado. Então, o nosso Deus está interessado, né? Como eu gasto meu dinheiro, com que roupa eu visto, né? Com quem eu converso, as palavras que eu uso. E tudo que envolve aí a feminilidade bíblica, né? Tudo isso o Senhor se interessa. Então, tá bom, agora que nós falamos sobre Corandel, como é que nós vamos aplicar isso ao nosso tema, né? Eu queria começar definindo modéstia, né? Porque eu vou falar, como eu disse para vocês, a ideia não é aqui ensinar como fazer makes maravilhosos. Até, eu fui ali no quarto, vocês viram que eu dei uma transformada, né, gente? Botei um salto, estava de rasteira, né? Passei uma escovinha no cabelo ali e tal. Então, assim, a gente se preocupa, assim, com essas coisas, a gente quer estar apresentável, mas eu não vou dar dicas de beleza, tá bom? Então, nós vamos falar sobre, principalmente, modéstia. E o que é modéstia? Nós temos algumas definições aqui. O dicionário Michaelis diz que modéstia é a ausência de vaidade na apreciação de si mesma. Humildade, simplicidade, ausência de luxo ou de ostentação, simplicidade. O outro dicionário Eupiberian diz o seguinte: desejo de não dar as vistas, de não aparecer, de ser discreta, né, gente? Traduzindo isso aqui. Pudicícia, recato. E o léxico diz inexistência de ostentação ou luxo, singeleza, humildade ou despretensão, simplicidade, recato ou pudor, decência. Então, assim, nós vemos algumas coisas em comum ali. Tem a ver com discrição, né? Tem a ver com não querer aparecer, tem a ver com humildade, né? Tudo isso aí está incluído no termo modéstia. Mas então vamos para a palavra, porque assim, saber como os dicionários definem o termo, né, não é o mais importante para a gente. O que nós queremos saber é o que a Bíblia diz sobre isso. Será que a Bíblia fala sobre isso? Sim, a Bíblia fala, né? Existem muitos textos sobre isso e nós vamos nos ater aqui em dois, que são os principais. O primeiro é 1 Pedro 3, de 1 a 6. Eu vou ler o texto todo, apesar de só de 3 a 4 ali eles falarem especificamente sobre isso, 3 e 5, né? Mas nós vamos ler o texto todo. Estou lendo na NVT. Tá bom? É quase uma NVI, mas é um pouquinho diferente. Nova versão transformadora. E o texto diz o seguinte: da mesma forma vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disto, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão, o chamava de Senhor, e vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Vamos ler agora o nosso segundo texto, que é 1 Timóteo 2, 9 e 10. Esse texto eu vou ler nas duas versões, tá? Na atualizada e na NVT. Que diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A outra versão diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas e roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Então, antes de nós irmos para uma análise assim do texto, será que existe limite para a vaidade do ser humano? Né, nós vemos o seguinte, que existem mulheres que em busca dessa luta contra o tempo, que é inevitável, que vai deixar marcas na gente, elas às vezes obtêm um resultado contrário, né? E aqui nós temos alguns exemplos de alguém que fez assim muitas cirurgias plásticas, né? E acho que não mais atrapalhou do que ajudou ao longo, né, do tempo. Aqui temos mais um, bem conhecido, né? No mínimo ficou bem diferente. Pode ter quem ache mais bonito depois das cirurgias, não sei, mas assim,
Outra pessoa. Temos mais uma aqui. Né? E aqui, mais uma. Essa é bem conhecida. Né? Gente, o que Deus faz é perfeito, né? A beleza que Deus faz é maravilhosa. A gente tenta consertar e às vezes não dá muito certo, né? Mas vamos lá. Bom, nos textos que nós lemos, nós podemos perceber, sem ter que examinar assim muito profundamente, né, que a beleza da mulher cristã não está ligada somente à sua beleza física. Isso nós podemos afirmar, né? Na verdade, no livro Mentiras que as Mulheres Acreditam, hoje a Vanessa falou aqui do das meninas, né? E o das mulheres, quantas aqui já leram esse livro, gente? Quem não leu, bote na lista e leia, viu? Eu trabalho esse livro em pequenos grupos com as mulheres lá da igreja, já estou no 9º grupo estudando esse livro, estou lendo pela 10ª vez, para vocês verem tanto que o livro é ruim, né? Claro que nenhum livro a gente geralmente não concorda 100%, tem uma coisa ou outra lá, mas ele é quase 100% tudo que eu concordo. Talvez você concorde 100%, mas é um livro fantástico. E a Nancy DeMoss, ela diz o seguinte, que nós somos atacadas todos os dias com propagandas, posts, filmes, seriados que gritam que a beleza física tem que ser sim o centro da nossa atenção. Né? Mas, ironicamente, essa busca incessante pela beleza física ela é inatingível e ilusória, sempre está fora do nosso alcance. Nunca se está satisfeita com o resultado obtido e, às vezes, nessa busca a todo custo, acaba se obtendo esse efeito contrário do pretendido. E aí são as fotos aí que eu mostrei para vocês. Né? A palavra de Deus nos conta a verdade sobre a natureza da beleza física. Né? Na verdade, a beleza física ela é enganosa. Né? O que diz Provérbios 31:30. E a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, será louvada. Então, assim, essa beleza passa. Ela não é ruim em si, mas a gente tem que saber que ela é transitória, que ela passa. Né? Então, não é nela que a gente tem que investir todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, todos os nossos recursos. Né? Porque não é ela que vai trazer valor eterno para a gente. Então, assim, esses textos que nós lemos aqui, 1 Pedro e 1 Timóteo, eles não ensinam, como alguns podem pensar, que a beleza física em si é algo pecaminoso. Então, a mulher bonita, né, ela tem mais tentações ali, ela está pecando por ser bonita. Não, gente, né, a beleza é linda, a criação é linda. Deus nos fez maravilhosas, lindas. Então, assim, o problema não é esse. O problema é a atenção que eu dou a isso, o valor que eu dou a isso. Né? Isso é tão enganoso quanto você pensar que eu não posso cuidar de jeito nenhum, que eu tenho que ser totalmente largada e tenho que ser aquela bruxa lá do começo, né, para poder ser piedosa. Então, assim, pensar que eu só devo cuidar do meu físico é um extremo da mentira. O outro extremo é pensar que eu não posso me cuidar de jeito nenhum. Vem o outro extremo da mentira. Na verdade, assim, às vezes a gente pensa assim, olha, fazer unha tudo bem. Mas colocar, assim, aquelas unhas, eu nem sei os nomes, gente, mas as unhas que o pessoal coloca, assim, gel, tal, aquilo ali já é demais. Né? Ou às vezes a gente pensa assim, fazer uma aplicação de varizes, tudo bem. Né? Mas fazer uma lipo, não, uma lipo já é demais. Né? Ou às vezes a gente pensa assim, não, pintar o cabelo tudo bem. Pintar o cabelo, né, cobrir os brancos, aí quando a gente é muito nova, aparece os brancos e tal. Mas agora ficar gastando rios de dinheiro com luzes, mechas e não sei o quê. Não, isso já é exagero. É muito difícil a gente poder falar esse tipo de coisa, porque é tudo muito subjetivo. Né? Cada mulher tem sua realidade. Onde está o problema? Onde está a verdadeira raiz do problema? No coração. Então, como que a gente faz para poder saber, no momento, se aquilo que eu quero fazer, eu devo ou não devo fazer? Eu tenho que sondar o meu coração e avaliar qual é a motivação do meu coração, né, com aquele procedimento, com aquela roupa que eu vou comprar, com qualquer coisa que tenha a ver com isso. Por exemplo, se eu penso assim, eu vou na academia, ficar sarada, porque eu vou para a praia em janeiro ali com os meus amigos e as minhas amigas ali são todas malhadas. Eu não posso chegar lá e mostrar esses pneuzinhos, essas bainhas, eu tenho que ficar sarada porque as meninas têm que ver que eu estou com tudo em cima. Né? Para eu não passar vergonha no meu marido ali, porque pensa, todo mundo... Gente, isso não é um objetivo lá assim, né, para a gente poder pensar. E se eu penso assim, vou comprar essa roupa, porque olho no espelho e penso assim, fiquei bem. Fiquei sexy, acho que todo mundo vai me olhar lá no trabalho. Né? Gente, a gente não pode não falar isso, mas muitas vezes é isso que a gente pensa. Por mais que a gente não coloque isso assim em palavras, né? Eu nunca quis ser sexy, mas muitas das roupas que a gente escolhe, se você parar para ser sincera, honesta no seu coração, né, elas deixam muitas mulheres sexys mesmo, assim, sensuais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Agora, se eu já penso assim, eu preciso praticar uma atividade física, porque eu preciso estar disposta para cuidar da minha família, para dar o melhor no meu trabalho, para trabalhar bem no ministério e para agradar meu marido.
É diferente, eu estou fazendo a mesma coisa, estou indo para a academia. Essa é a ação, ir para a academia. Se eu estou indo para ficar sarada, para chamar atenção ou para passar inveja nas amigas, a motivação do meu coração está errada. Né? Se eu estou indo para ter uma saúde melhor, a motivação está correta. Ou se eu penso assim, eu vou comprar essa roupa porque com ela eu vou estar me guardando de defraudar os outros irmãos, né? Os outros homens que me veem por aí. É diferente, né, a motivação. Mas você também pode comprar uma roupa decente com a motivação errada? Pode. Você pode comprar uma roupa decente pensando assim, olha, vou comprar isso aqui porque todo mundo lá na igreja vai... Eu vou manter o meu status de recatada. Né? Todo mundo me usa como exemplo de recato, né, de alguém que está sempre decente. Então, assim, pode ser a motivação errada até mesmo para a coisa certa. Minhas irmãs, o problema é o coração, né, como nós vimos ali. Então, é lá que nós devemos sondar e devemos avaliar e ver, Senhor, me ajuda, né, a ter a motivação correta em tudo que eu for fazer, me dê discernimento, porque é só Ele mesmo que pode dar. Mais uma frase aqui, da Nancy DeMoss, né, no livro Mentiras que as Mulheres Acreditam, ela diz assim, não devemos tentar apressar nossa decadência, mas também não podemos ser consumidas pela luta contra o inevitável. À medida que envelhecemos, temos que nos concentrar nas coisas que Deus diz que importam. Né? Então, assim, tem coisas que o tempo não leva. Então, é isso que nós devemos focar muito mais o nosso esforço, né, a nossa energia mesmo. Mas será que essa imagem de beleza, né, de mulheres lindas, o Instagram hoje em dia, gente, como o Instagram é uma coisa que abençoa a gente demais, né? Mas como também deixa muitas mulheres escravas de uma imagem irreal, de uma imagem que não é verdadeira, né? Porque ali só se posta o lado bom, cheio de filtro, cheio de make, né? E a gente não vê o dia a dia. Mas será que todo mundo é linda mesmo, como posta lá no Instagram? Eu acho que não, né? Acho que elas são gente como a gente. Aqui nós temos alguns exemplos assim. Não são feias, gente, mas são gente como a gente, né? É diferente, mas aqui aparece outra pessoa, né? Outra aqui, assim, bem diferente, né? Uma make, sem make aí, ó. Aí, ó, uma outra. Essa aqui realmente parece que essa aqui parece que é outra pessoa, né? Mais alguns exemplos aqui para a gente ver, olha aí. Aí, gente, ó. Tem ruga, olha aí. Tá vendo? Uma beleza diferente aí. E a última aqui, penúltima. E aqui mais uma. Elas são gente como a gente, né? Então, assim, essa imagem que o mundo vende aí de padrão de beleza não é uma imagem real. Né? O que a palavra nos diz, sim, isso é verdade. É isso, as boas obras que a palavra nos diz que nós devemos nos vestir, é isso que nós devemos buscar, porque é isso que importa. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes, o nome dele é Mulher Nota 10. Ele faz uma análise de Provérbios 31, né, da mulher virtuosa. E aqui tem uma frase que ele cita nesse livro, que ele diz assim, a beleza de uma mulher não está ligada apenas à sua aparência. Há mulheres que passam em qualquer teste de beleza física, mas quando abrem a boca, revelam o vazio do seu interior. A beleza exterior se esvai paulatinamente, o tempo é implacável. Vai esculpindo rugas em nossas faces, fazendo bambear as nossas pernas, deixando nossos joelhos trôpegos. A mulher virtuosa revela sua beleza em todas as áreas da vida. Ela cultiva a beleza física, mesmo sabendo que é passageira, investe mais na beleza interior, sabendo que esta é permanente. Então, aí que está a chave, né? É o que eu priorizo mais. Sabe aquela coisa assim, é pecado assistir um seriado? Depende do seriado, né? Tem coisa que não nos edifica. Mas o pecado em si não está em gastar tempo assistindo um filme ou um seriado. O pecado está em eu não achar tempo para fazer um devocional, para estar com meu marido, para cuidar dos meus filhos, inverter os valores. A mesma coisa aqui. Então, tem a ver com uma questão de bom senso mesmo, de falar, Senhor, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer para depois fazer as outras coisas que importam muito menos, né? E aí, essa mulher virtuosa de Provérbios 31, ela também nos ensina algumas coisas, né? O que nós podemos aprender com ela? Eu não vou ler Provérbios 31 todo de novo aqui, gente, porque todas vocês conhecem esse texto. Eu vou citar aqui os versículos aos quais eu vou tirar alguns princípios, tá bom? O primeiro princípio que a gente aprende com ela é que a mulher virtuosa se preocupa, sim, com a sua forma física e ela cuida da sua saúde. Lá em Provérbios 31, 17, diz assim, ela cinge o lombo de forças e fortalece os seus braços. O que a gente vê com isso? Que ela cuida da sua saúde, né? E muitas vezes as mulheres se entregam tanto aos filhos, até as coisas na igreja, ministérios na igreja, ela enche tanto a sua agenda que ela esquece de colocar lá que ela tem que ter tempo para se cuidar. Né? Então, assim, nós aprendemos que
essa mulher aqui, que é um exemplo para nós, às vezes a gente acha ela meio uma super mulher, meio assim, impossível, né? Mas ela nos ensina, ela nos ensina como nós devemos ser. Sabe aquela coisa assim, que a Bíblia fala, né, que Paulo diz, sede perfeitos, busquem a perfeição, né? Então o próprio Senhor fala, sede perfeitos como eu sou perfeito. Nós seremos perfeitos enquanto estivermos desse lado da eternidade? Não. Mas se eu paro de prosseguir para esse alvo, eu estou pecando, né? Então, esse é meu objetivo, mesmo que eu tenha que conviver com essa realidade de que, enquanto eu estiver aqui, eu não vou ser. Eu vou ser essa mulher virtuosa, com todas aquelas características de Provérbios 31? Muito provavelmente não, enquanto eu estiver aqui. Mas ela nos ensina muita coisa, né? E nós temos que buscar, né, esses exemplos. Então, temos sim que nos preocupar com a nossa forma física, com a nossa saúde. E algumas coisas que ela faz aqui nesse sentido é que ela não dicotomiza o físico e o espiritual, né? A gente tem que lembrar que cuidar da nossa saúde é algo espiritual também. Porque se a gente não estiver bem fisicamente, não vou conseguir fazer o resto, né? Se eu não dormir bem, vai ser difícil fazer um devocional. Estou dando um exemplo. O sono é uma das coisas da saúde que nós temos que pensar, né? Uma boa noite de descanso, né? Uma boa alimentação, um exercício físico e tudo isso. Tudo isso faz parte. E muitas mulheres relaxam completamente, se descuidam do seu físico. E esse descuido, para as que são casadas, ele pode ser fatal, né? Às vezes a gente tem uma ideia assim de que casou comigo, azar o dele, vai ter que, né? Tem uma amiga lá da igreja que fala assim, se casou, chupa a bala até o fim. Enquanto aquela bala não acabar, né, não pode me largar. E às vezes a gente pensa assim, azar o dele, eu sou eu e pronto, ele vai ter que me aguentar de qualquer jeito, né? Cheirosa ou não, bonita ou não, arrumada ou não. Né? Então tem uma questão até de higiene aqui. Gente, parece que não, vocês podem achar assim, não, isso não acontece. Mas a gente recebe no nosso gabinete lá, né, quando a gente vai aconselhar casais, maridos reclamando da higiene das suas esposas. A esposa vai reclamar do tipo assim, ele não está me procurando mais. E quando vai conversar com o marido, ele simplesmente fala, pastor, não dá, porque assim, o cheiro é complicado, não é limpa. Então, assim, gente, tudo isso tem muito a ver com a nossa beleza toda, né? Não é só uma questão de eu estar com um cílio lindo. É uma questão de eu estar limpa, bonita, e principalmente para o meu marido, né? Então, envolve tanta coisa, a gente teria tanta coisa para poder falar aqui, né? Mas nosso tempo é curto, então vamos lá. O segundo item aqui que nós aprendemos com essa mulher é que ela tem um bom gosto para se vestir. Né? O versículo 22 do Provérbios 31 diz assim, veste-se de linho fino e púrpura. Nós sabemos que ela sabia se vestir para uma ocasião especial, né? Ela sabia como se vestir. Ela tinha bom gosto, e bom gosto não tem a ver com riqueza, gente. Né? Para ter bom gosto, não precisa ser rico e ter muito dinheiro. Né? Uma mulher pode estar muito bem vestida sem estar ostentando. Gente, é só você ir numa casa assim, simples, mas com bom gosto, limpa, arrumada. Às vezes você vai numa mansão, que a coisa é totalmente extravagante, que você não acha bonito. Quem aqui já passou lá em Brasília, nós temos o Iguatemi, né? O shopping lá. Às vezes você passa nas vitrines lá, gente. Tem cada coisa horrível que custa uma fortuna. Né? Então, assim, dinheiro não tem a ver com... Né, bom gosto não tem a ver com ter dinheiro para comprar. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Não é verdade. A gente pode ter bom gosto na simplicidade. E essa mulher também, ela podia frequentar qualquer ambiente requintado que ela não envergonhava os seus. Né? Ela sabia ali se adequar ao ambiente apropriado. Tem uma roupa apropriada para cada tipo de ambiente. Em último lugar, aqui nesse item 2, ela combinava a simplicidade com elegância. Né? Ela trabalhava um bom gosto ali no vestir, e ela trabalhava ali refletindo a imagem de Deus, mesmo na forma que ela se portava e se vestia. E o último item aí, né, a mulher virtuosa valoriza mais o interior do que o exterior. Nós vemos isso em 2 textos de Provérbios 31. O versículo 25 diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. Né? Então, ela se vestia de quê? De força e dignidade. E o versículo que eu mostrei nos slides anteriores, que fala que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Então, assim, ela mostra que é o temor do Senhor que mais importava para essa mulher. Bom, tem um livro, né, que fala totalmente sobre modéstia, porque existem vários... Eu li muito, gente. Eu falei com as irmãs da igreja, olhem por mim que eu vou falar sobre esse assunto, né? Aí me mandaram os destaques da Naná. A Naná, lá no Filipenses 4:8, tem destaques, né, sobre esse tema, beleza e modéstia. Me mandaram vários livros, me presentearam com livros, fui muito abençoada, né? E um livro que o assunto todo, do começo ao fim, é sobre esse tema, é Deus, o Estilista. Não sei quantas já leram esse livro. Esse livro, se não me engano, ele só tem PDF. Eu acho que ele não é mais vendido assim a versão impressa, né, do Jeff Pollard, e ele fala muito sobre esse assunto. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas citações muito joia, né, que o Jeff Pollard fala aí nesse livro. Um deles é o seguinte: excesso e a sensualidade, ambos influenciam a modéstia. A mulher crente tem que controlar de modo consciente as suas paixões,
em vez de se arrumar de maneira requintada demais, dispendiosa demais e sensual. Mais uma citação dele aqui, vamos lá. Se forem modestas, não chamarão atenção para si mesmas de maneira errada. As vestes da mulher verdadeiramente cristã não dirão sexo, orgulho e dinheiro, mas dirão pureza, humildade e moderação. O que as nossas roupas gritam quando alguém te olha? Tá dizendo o quê? Pureza, humildade, moderação ou sexo, orgulho e dinheiro? E a terceira e última aqui, citação do Jeff Pollard, é: a modéstia não é primariamente uma questão da vestimenta, mas ela atinge a vestimenta. É uma questão do coração. Se o coração está correto diante de Deus, ele se governará em pureza, acompanhada de humildade, e se expressará em modéstia. Uma coisa é consequência da outra, né? Porque o que eu sou, em todos os sentidos, né? No meu corpo, nas roupas que eu visto, é o que está lá dentro do meu coração. Bom, geralmente, né, tem aquelas que disfarçam sim, né, que usam roupas ali como a burca, né, que a gente mostrou aqui, mas lá dentro. Mas assim, o contrário é muito difícil, né? Muito difícil você olhar alguém que está totalmente assim indecente e buscar ali um coração piedoso e puro. Acho que o contrário não é possível, né? Então assim, que nós possamos lembrar que se o coração está correto diante de Deus, a pureza, a humildade, a modéstia são consequências, né? Consequências disso. Então, assim, indo para a conclusão, mas não tanto assim, tá? Porque depois que eu fiz esse slide aqui, eu coloquei mais umas coisinhas depois, então não se iludam. Está quase, mas ainda não está acabando, não, está quase, peraí. Nós temos que lembrar do quê? Que os homens são muito diferentes de nós, gente. Eles são primariamente atraídos pelo que eles veem. Às vezes, a gente não tem noção do que as nossas roupas e do que os nossos jeitos de mexer no cabelo, nosso jeito de sentar, nossos olhares, como eles afetam os homens. Isso mudou muito para mim quando o meu marido, que na época a gente estava orando, lá no Palavra da Vida, no ano do Projeto Marcos, a gente nem namorava ainda, quando ele sentou e conversou comigo, né, falando o que aquilo causava, como que é a mente de um homem. Né? A mente do homem, gente, é muito diferente da nossa. Estou falando da maioria das mulheres. É claro que existem umas exceções aí de gente que é muito ligado nessa área sexual. Mas a maioria de nós, quando a gente vê um homem bonito, a gente acha o homem bonito. A maioria das vezes a gente não pensa assim que, eu quero, né, estar na cama com esse homem. Não é isso que passa na nossa mente. A maioria das vezes, quando a mulher cai no adultério e alguma coisa assim, tem muito mais a ver com alguém que deu atenção, com alguém com quem ela conversou, com alguém que cuidou dela, do que com um homem lindo, maravilhoso. Então, assim, né, não tem muito a ver com isso. Nós não somos tão ligados a isso assim. Segunda coisa, a Bíblia nos alerta que não devemos defraudar os nossos irmãos. Né? O texto de 1 Tessalonicenses 4:6, gente, é muito duro. Ele fala que Deus é o vingador dessas coisas. Né? O texto diz que ninguém iluda ou seduza ou defraude o seu irmão, porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos. Defraudar o irmão é sério, não é algo simples. O que é defraudar? Né? Você despertar um desejo no outro que você não pode suprir de forma sem ser pecaminosa. Né? A única pessoa que eu posso defraudar, nem seria essa palavra, que eu posso despertar desejo é meu marido dentro do quarto. Né? Então, ali, tudo bem, tudo certo. A palavra correta nem seria defraudar. Existe uma citação que eu ouvi várias pessoas falando sobre isso, mas ninguém sabia dizer quem é que disse isso aqui. Mas só para a gente ter uma noção de como é essa questão da mente do homem e como a gente causa essa questão da defraudação neles. Né? Diz assim, a única coisa que as mulheres parecem não compreender plenamente é que a tentação da lascívia não para. Ela é contínua, ela é agressiva e faz tudo o que pode para levar os homens à morte. As mulheres têm a escolha de ajudar ou a impedir o propósito da lascívia. Às vezes, quando vejo uma mulher vestida de forma provocante, eu digo a mim mesmo, ela provavelmente não sabe que centenas de homens vão devorá-las em suas mentes hoje à noite. Para ser honesto, não sei, talvez elas saibam. Mas tudo o que eu preciso saber é que a forma que ela se apresenta para o mundo é isca para a minha mente pecaminosa e eu preciso evitar a mulher sensual a qualquer custo. O livro de Provérbios ele é recheado de textos que nos falam sobre a importância do homem cuidar, né, tomar cuidado com essa mulher aí sensual. Então, assim, uma vez eu falei isso para uma pessoa lá na igreja, que eu tive que dar aquele toquezinho sobre roupa e tal, né? E quando eu falei, minha irmã, os rapazes chegam em casa pensando em você, lá no banheiro deles. Ela achou que eu estava, que isso, que radical, mas é isso que acontece.
Né? Parece radical porque não é muito a realidade da maioria de nós, mas assim, gente, é assim que funciona a mente dos homens. Então, cuidem. Você quer ser objeto das fantasias sexuais de outra pessoa que não seja o seu marido? É isso mesmo que você quer? Então, pense no que você está vestindo. Né? Richard Baxter, um puritano do século XVII, ele alertou as irmãs da igreja dele que elas deveriam praticar sempre a modéstia quando fossem compor o seu guarda-roupa. Né? E ele diz o seguinte: vocês devem colocar, não se devem colocar como pedra de tropeço no caminho dos homens ao seu redor, nem acender o fogo das suas paixões, ou fazer com que os seus ornamentos sejam armadilha. Mas vocês devem andar no meio de pessoas pecadoras, como quem anda com uma vela no meio de pólvora. Imagina essa situação, você atravessando um campo minado aqui, cheio de pólvora, com a vela na mão. Mais ou menos assim o cuidado que a gente tem que ter nesse assunto. Né? A gente afeta muito os nossos irmãos, muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que ajudá-los. Né? Além de obedecer ao Senhor, porque o Senhor fala que não devemos defraudar, que não devemos ser sensuais, devemos também pensar nos nossos irmãos. Né? A Bíblia também nos ensina o contentamento. Aí vem a questão de todos os procedimentos estéticos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que pode e o que não pode. Como eu disse, é uma questão muito pessoal, muito de motivação do coração. Né? Porque eu ouvi numa palestra, e nas perguntas que abriram para a irmã lá responder, alguém falou assim: e se é meu marido que me pede para fazer uma plástica, colocar um silicone, por exemplo, é pecado? Se não é por mim, se é por ele? Gente, eu não sei te dar essa resposta. Não tem a ver com é certo ou é errado. Né? Tem a ver com o contentamento que eu tenho que ter com o meu corpo. Se eu não posso fazer um procedimento assim, né, eu tenho que estar feliz. Às vezes tem coisas que precisa fazer? Tem gente que tem problema de coluna porque tem um seio muito grande, vai ter que fazer uma cirurgia plástica por uma questão de saúde. Meu marido teve que fazer uma cirurgia, ele fez uma cirurgia ortognática, né, que eu acho que o Mota fez também. Muitos falaram: pastor, mas não era só uma questão de estética. Ele já não estava mais conseguindo mastigar bem, dormir bem, estava com apneia, porque não conseguia respirar bem. Então, assim, existem coisas que você faz que parecem ser estranhas, nós não podemos ir de cara condenando qualquer procedimento. Né? Que às vezes a gente é tão radical que a gente condena de cara, achando que sempre é o extremo da vaidade, que nada justifica a pessoa se submeter a uma cirurgia, alguma coisa assim, né? Uma anestesia ao risco de morte. Então, assim, muito difícil dar essa resposta assim, né? Mas que o Senhor nos ensina o contentamento. Quem não leu ainda O Segredo do Contentamento, nós fizemos um grupo de leitura lá na igreja também desse livro maravilhoso. Leiam, né? Porque é uma coisa que não é natural do ser humano, nós precisamos aprender. Né? É contra o que o mundo nos ensina, mas nós precisamos aprender porque é o que a Bíblia nos coloca. Então, que o Senhor nos ajude, né, a nos contentar com quem nós somos. O Senhor nos fez assim, que sejamos felizes assim. A Bíblia também nos alerta quanto ao uso do nosso dinheiro, do nosso tempo. Então, preocupe-se com o desperdício aí, com o exagero e com a inversão de valores. Né? Então, assim, eu posso gastar até R$100 no vestido, mas gastar 1.000 para ser madrinha de casamento é um exagero. Gente, de novo, não tem regra. Né, tem a ver com: deixei de dar o meu dízimo, de abençoar o meu, sei lá, a Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos pais. Eu estou deixando de cuidar dos meus pais porque eu estou mantendo meu guarda-roupa. Eu não posso repetir um vestido, por exemplo, no casamento. Né? Então, assim, não posso inverter os valores. Eu preciso realmente fazer primeiro o que a Bíblia pede de mim, para depois gastar com essas outras coisas. E a Bíblia também nos alerta quanto à cobiça e à inveja. Não li os textos, porque o nosso tempo está curto, as referências estão aí. Algumas, né? Tem várias referências aí nesses princípios, eu citei uma, pelo menos. Então, que o Senhor nos ajude, né, a não invejarmos e cobiçarmos o marido da outra, o corpo da outra, a roupa da outra, o que quer que seja. Né? A sensualidade também não está presente nos gestos e nos olhares. Às vezes a mulher se veste assim, recatadamente, mas ela anda de forma sensual, né? Ela faz os bicos lá de forma sensual, né? As fotos hoje em dia tem, já viram assim, gente, aquela foto da pessoa totalmente sensual e bota um versículo embaixo na legenda? A gente vê umas coisas dessas de vez em quando, super coerente, né? Super coerente. Então, assim, não tem só a ver com vestimenta, tem a ver com toda a nossa forma de agir, de viver, né? Um cuidado aqui, né, um parêntese, é que nós temos que tomar cuidado com a amamentação, né, para as que vão ser mãe ainda, ou já foram, ou são, ou vão ser vovós, são titias. Sempre ajude alguém nisso, né, porque eu sei continua sendo seio, gente. Então, não é porque eu estou amamentando que em qualquer lugar eu simplesmente, né, arranco tudo para fora assim, na frente de qualquer homem. Não, tenha no mínimo ali um cuidado com isso, porque o seio, se você ler Cantares, você vê o quanto o seio é, né, sensual e faz parte de toda a questão sexual ali. Então, tome cuidado na amamentação. E cuidado com as redes sociais, minhas irmãs, viu? Hoje em dia isso é tão difícil. Tem vezes que a gente até para. O nosso pastor de jovens lá, ele falou assim: eu não consigo ter Instagram, porque
eu fico o tempo todo querendo repreender os jovens com as coisas que eles postam, né? Então, assim, não nesse sentido aqui de sensualidade, mas às vezes até uma visão que é totalmente antibíblica no que diz respeito à política, né? E várias outras coisas. Então, assim, nas redes sociais, às vezes, a gente peca tanto. Então, que o Senhor nos dê discernimento nisso, né? Recordando aqui alguns princípios, nossas vidas, elas devem apontar para Cristo, minhas irmãs, né? Mateus 5 diz que brilha a luz de Cristo em nós. Então, assim, que quando as pessoas olhem para nós, ao invés de ver a Aline, linda, maravilhosa, ele veja Cristo brilhando aqui, né? Esse é o nosso objetivo. Nós devemos ser discretas, não devemos chamar a atenção de nós mesmos. Esse é o principal ensinamento dos dois textos que nós lemos aqui que falam sobre isso, 1 Timóteo 2,9 e 1 Pedro 3. Então, assim, discretas, eu não sou o centro das atenções. Né? Devemos também sondar os nossos corações, já falamos sobre isso, estou repetindo, porque algumas coisas são muito importantes, né? Para analisar a motivação do meu coração. O que diz Jeremias 17? Que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Eu posso até achar que a minha intenção não é que as pessoas me olhem e me achem linda. Pensa aí, quando você vai ser madrinha de um casamento, qual a motivação do seu coração a escolher seu vestido? É que assim, não quero que ninguém me ache indecente, ou é assim, gente, eu preciso ser a madrinha mais bonita. Eu preciso arrasar, né? Eu preciso estar a mais linda de todas. Então, assim, geralmente, né, esse tipo de coisa passa no nosso coração pecaminoso. Então, assim, tem esse coração enganoso. Em tudo devemos buscar a glória de Deus. Aí vamos retomar aí o conceito de corandel, né? De tudo que nós fazemos, tudo, minhas irmãs, que nós fazemos é diante de Deus, para Deus, né? Para a glória dele. Então, que o Senhor nos ajude a viver tudo para a glória dele. E um versículo lá de Provérbios, que... Estava aparecendo ali, né? Tá. Que diz assim, como joia de ouro no focinho de uma porca, assim a mulher formosa que não tem discrição. Né? Então, assim, olha que comparação, gente. Uma joia no focinho da porca. É assim a mulher formosa que não tem discrição. Ela perde a sua beleza. Né? Perde a sua beleza. Uma última citação, tem umas citações aqui de um livro muito jóia que eu li, Virtuosa, né, da Nancy Wilson. Ela diz assim, a modéstia é o resultado ou manifestação de um coração puro. O contentamento nos afasta do desejo de competir, que leva muitas à imodéstia. A modéstia é a adequação, ou seja, o que é adequado a cada ocasião, e moderação. Escolher algo discreto que não roube a cena e chame atenção para si. Né? Moderação é humildade, gente. A modéstia, nesse capítulo, ela fala sobre o que modéstia é e não é. O que é? Adequação e moderação. O que não é? Pretensão e extravagância, né? Então, assim, pretensão, tentar impressionar os outros, e extravagância, gastar quantidade excessiva de recursos com embelezamento. E aqui, a vestimenta diz muito a nosso respeito, e Deus deseja que o exterior da mulher cristã reflita o seu interior. Devemos nos adornar de boas obras. O desejo de Paulo, né, no contexto que ela estava falando aqui de 1 Timóteo, é que aquelas que professam piedade mantenham firmes suas prioridades. Ele quer que controlemos nosso desejo de ficar bonitas, priorizando as boas obras, as quais o Senhor preparou para que andássemos nelas. E a última citação é da Nancy Wilson. Se o nosso interesse pela maneira de vestir estiver firmado nas boas obras, veremos que essas são muito mais belas, duradouras e têm um caimento muito melhor e agradam muito mais a Deus. Então, faça o seguinte, quando abrir seu guarda-roupa e pegar algo para vestir, pense no revestir-se de boas obras, que tem grande valor para Deus, e mostre no exterior a pureza do seu coração. Né? Então, esse é o nosso desafio. Eu quero encerrar aqui com essa senhora linda lá da nossa igreja, a dona Madalena. Ela tem 102 anos, agora em junho ela vai fazer 103. E ela é sempre linda assim, gente. Sempre muito arrumada, sempre linda, uma fofa ela, né? Tá... Ah, é? Conhece a Dona Madalena, né? Pois é. Mas assim, apesar da Dona Madalena ser linda, né, e ser uma das marcas dela, não é a principal coisa dela, né? Quando a gente lembrar dela, o Senhor deve chamá-la para casa em breve, né? Ela está para fazer 103, eu imagino que em breve o Senhor vai chamá-la para casa. Mas o legado que ela vai deixar não é só esse da beleza, né? Ela tem tantas pessoas que chegaram a Cristo através dela, né? Ela levou tantos ao Senhor, ela foi um exemplo, foi esposa de pastor, a viúva do pastor Joaquim, né? E uma mulher que se revestiu de boas obras, que tem um testemunho maravilhoso, né? Que deixou um legado assim fantástico. Então, assim, um exemplo em quem eu me espelho, que o Senhor me dê esse equilíbrio, né? Concluindo, um último parêntese aqui, eu sou goiana, né? Moro em Brasília, mas nasci aqui do ladinho, em Morrinhos, na cidadezinha aqui do lado, mas fui criada em Goiânia, né? Morei lá dos 4 até os 20, quando eu fui fazer a Palavra da Vida. E as goianas são especialmente bonitas e vaidosas e muito arrumadas, né? Mas eu nunca fui, gente. Então, assim,
Eu sempre levei tanta bronca da minha, né? Meu pai se separou, eu era bem pequenininha, eu fui criada pela minha madrasta, que é uma mãe para mim, né? Uma bênção. E aí, assim, ela tentou muito me ensinar, porque ela é vaidosa. Minha irmã é blogueira, arrumadíssima, faz make, né? Totalmente oposto de mim, eu não. E eu, na igreja que meu marido pastoreou no Rio de Janeiro, anteriormente a essa, as irmãs, esposas de presbíteros e diáconos, me presentearam com kit de maquiagem, porque disseram que o meu marido era sempre muito bem arrumado de terno, e eu estava lá, né, com os meninos pequenininhos, naquela friagem de Teresópolis, da região serrana do Rio de Janeiro, sempre de tênis e moletom, porque era muito gelado, eu ia com aquelas duas crianças no colo de tênis e moletom. Então, assim, com o tempo, eu fui tentando desenvolver, né, um pouquinho para que eu ficasse arrumadinha. Mas, assim, não é meu forte. Por isso que eu fiz a brincadeira aqui, de que a Luciana e a Denise estavam até mais bonitas do que eu aqui para poder dar dicas sobre beleza, né? Não é meu forte. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio para que a gente esteja bonita, sim, bonita para o nosso Senhor, para o nosso marido, né, para as pessoas, mas que estejamos principalmente bonitas para Deus. Né? Que Ele olhe o nosso coração e veja um coração puro, que faz tudo para a glória dele, que a gente não separe áreas da nossa vida. O Senhor se importa, tá bom? O Senhor se importa com isso. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo privilégio que tivemos de, nessa manhã, conversar sobre esse assunto que todas nós aqui, como mulheres, temos que avaliar o nosso coração e todas enfrentamos isso. Existem alguns assuntos específicos que, às vezes, não atinge a todas, como a maternidade, a viuvez, mas esse assunto da modéstia, da beleza, todas as mulheres precisam considerar. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver de forma que agrade ao Senhor, a pensarmos que todos os aspectos da nossa vida são importantes para o Senhor, que não tem nada que não seja santo, que não existe separação entre o secular e o santo. Nos ajude, ó Pai, a nos tirarmos do centro e a querermos que a Tua luz brilhe em nós. Que as pessoas à nossa volta e que o Senhor, especialmente, olhe no nosso coração o desejo de mostrar Cristo, que é melhor do que tudo. Que esse Cristo maravilhoso, esse Salvador perfeito, esse sumo sacerdote que fez essa obra maravilhosa por nós, ó Pai, que Ele seja evidenciado na nossa vida, nas nossas vestimentas e em tudo o que fizermos. Que saiamos do centro, ó Pai, e que não envergonhemos o Teu nome. Que o Senhor nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.